Família Manaim, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. E se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua família, para a sua casa, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente. São gestos simples, singelos, que você faz em poucos segundos, mas tem uma grande relevância na mídia para dar relevância para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também eu peço que você compartilhe, que você se torne um mensageiro de Deus, mesmo que virtualmente, pegando um vídeo, uma mensagem, um maná e enviando para algum ente querido seu, um amigo, um colega, alguém que precisa ser alcançado, ter a palavra de conforto, de confronto, de exortação e ensino. Que você se torne sim um mensageiro de Deus, mesmo que virtualmente. E se você não é inscrito em nosso canal, que você o faça. Isso lhe permitirá estar mais conectados com a família Manaim. Continuamos com a série Oração. Já estamos na reta final. Já tivemos 4 vídeos onde falamos da importância da oração inicialmente, de termos uma oração contrita, uma oração secreta, um coração rasgado. Meditamos na oração de Ana, que foi uma oração de clamor, de derramar de alma diante do Senhor, que nós devemos sim clamar e reclamar ao Senhor. Também meditamos na oração de gratidão do velho Davi, onde ele exalta ao Senhor e demonstra toda a sua gratidão ao Senhor. E no último vídeo, 4º vídeo, nós estudamos e meditamos sobre a importância de nos colocarmos na brecha como guerreiros de oração, assim como o rei Ezequias o fez. E agora nós já falamos de oração de clamor, oração de gratidão, oração de guerra, e eu queria apresentar um 4º tipo de oração, que ela deve nortear a vida de oração de um crente saudável, de um crente maduro, de um crente que tem um relacionamento com o Senhor. E um relacionamento, ele não pode ser um monólogo, ele não pode ser uma repetição chata, ele tem que ser um relacionamento norteado por diversas frentes. E uma frente muito importante na vida do crente, na vida do cristão, é oração de arrependimento. Nós sim, ao sermos tocados pelo Evangelho de Cristo, nós temos um grande arrependimento, nos reconhecemos pecadores, sabemos que o Senhor nos salvou, nos libertou do pecado, e nós iniciamos uma jornada na construção da nossa salvação, da construção do nosso caráter para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Recebemos o Espírito Santo, que ele nos convence do pecado, do juízo, que é a nossa luz, que é o nosso conselheiro. E nessa caminhada nós caímos, nós pecamos, nós falhamos, porque a palavra é muito clara que não existe um único justo sequer. E se nós não somos justos, não somos perfeitos, e infelizmente ainda assim cometemos pecados, falhamos, o Espírito Santo ele traz isso à tona. Aí fica uma pergunta: o que nós fazemos com esse confronto do Espírito Santo? Nós colocamos debaixo do tapete para que isso vá entulhando e petrificando o nosso coração, nos levando a um caminho de iniquidade, ou ao ser confrontado nós nos derramamos ao Senhor e dissemos: Senhor, nos perdoa, Senhor, falhei, estou envergonhado diante de Ti, me ajuda, me arrependo, livra-me, liberta-me, transforma-me, santifica-me. O arrependimento é um grande termômetro de um cristão sadio, saudável. Se não existe arrependimento, se não existe esse coração quebrantado, esse coração humilhado diante do Senhor, isso deve ser um sinal de alerta para a minha e para a sua vida. E nesse tocante existe sim uma oração de um homem de Deus, uma oração de arrependimento, uma oração prática, linda, que um homem de Deus fez e nos ensina nesse tocante. Esse homem foi Esdras, um homem que foi erguido pelo Senhor, juntamente com Neemias, para guiar o povo na reconstrução pós-exílio babilônio. Esdras, um escriba, um homem que voltou a ensinar o povo, a apresentar a palavra, ser um líder espiritual desse povo que estava perdido, desse povo que estava desconcertado. E esse homem, ao retornar, ao participar dessa reconstrução, ele se depara com um pecado estrutural muito grave.
Ele viu que os homens de Deus, que o povo de Deus, o povo separado, havia se misturado com diversas etnias, e isso era reprovado pelo Senhor. Eles tinham não só se misturado no âmbito familiar, no âmbito geracional, no âmbito de linhagem, que isso por si só já era algo crítico, mas eles tinham adotado hábitos repugnantes desses povos, desses diversos povos. E a palavra de Deus é muito clara que Esdras, ao se deparar com isso, ele tem um grande arrependimento. E esse rasgado coração de Esdras está no seu livro, no capítulo 9, a partir do verso de número 5. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Vamos ler. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Desde o dia dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, têm sido entregues à espada e o cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. E o texto segue, depois ele fala que ainda assim, mediante tanto pecado, o Senhor é benevolente, misericordioso, está dando uma chance de recomeço. Esse homem ele se rasga diante do Senhor, e o texto é muito lindo que no capítulo subsequente, capítulo 10, verso 1, a palavra de Deus é linda, dizendo que toda a comunidade, vendo o arrependimento desse homem, é tocada profundamente, e fala que homens, mulheres, velhos e crianças choram profundamente, reconhecendo a sua falha, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que tinham sim ofendido um Deus santo, que tinham sim cometido adultério espiritual. E ali existe um ato de arrependimento em massa. Você consegue imaginar, meu amado irmão, um homem que não tinha cometido aqueles pecados, mas sabendo que somos um corpo e que o meu e o seu pecado ele gera dano ao corpo de Cristo, ele sabia que o corpo de Cristo estava doente, que o corpo de Cristo tinha falhado com o Senhor, e ele se assume como parte disso e se rasga: Senhor, estou humilhado, estou dilacerado diante de Ti, porque nós, os nossos antepassados, Pai, nós temos falhado diante de coisas claras, diante de ordenanças claras do Senhor. Nos perdoa, Pai, nos dá uma nova chance, queremos ter um recomeço diferente contigo, meu Senhor. E é muito lindo o impacto disso, e além disso Esdras ele reconhece que o pecado tem consequências. Senhor, nós temos sido punidos por reis, temos sido assolados, perseguidos, isso é fruto do nosso pecado e da nossa desobediência. Nos ajuda, Senhor, nós queremos recomeçar, nós queremos, Deus amado, se reerguer, não apenas o templo, não apenas os muros, não apenas a estrutura da cidade de Jerusalém, nós queremos que o nosso templo seja reconstruído. E o Senhor, ele foi muito benevolente com Esdras, e o arrependimento desse homem tocou toda uma nação. E a pergunta que faço, meu amado irmão e minha amada irmã, nessa manhã é: o arrependimento tem emergido nos seus lábios? Dentro das suas orações existe arrependimento? O Espírito Santo tem lhe confrontado, e o que você tem feito com esse confronto? Tem fingido que não é comigo? Ou eu tenho: sim, Senhor, me arrependo, me perdoa, me humilha, se humilha, eu quero mudar, eu quero recomeçar, eu não quero cometer esses mesmos erros, pode ser que eu caia em outras coisas, em outras falhas, mas eu quero, Senhor, continuar lutando contra esse pecado, buscando uma vida de santidade e de honra ao Teu nome. Então, se queremos prosseguir na maturidade, no amor, no desenvolvimento da salvação, orações de arrependimento, de confissão de pecado, ela tem que nortear a minha e a sua vida. E se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma,
trouxe alguma lucidez, eu peço que você deixe nos comentários. Se você tem algum pedido de oração também, que você compartilhe conosco através dos comentários. A equipe da família Manaim sempre ora, sempre interage. E eu gostaria de finalizar orando mediante essa palavra. Senhor, meu Deus e Pai, que o arrependimento esteja em nossos lábios, que o coração quebrantado esteja exposto ao Senhor, que a nossa voz, que a voz do Teu Santo Espírito esteja clara a nos guiar em que devemos abandonar, em que devemos corrigir. Purifica os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Santifica-nos, Deus, para louvor da Tua glória. Gera em nós, Pai. Gera em nós um coração que se arrepende, que reconhece, que se humilha. Nos ajuda, Deus, a aprender com a vida desse grande homem de Deus que foi Esdras, que se rasgou em arrependimento, mediante o pecado que nem era dele, Pai. Que possamos, Senhor, nos arrepender. Que possamos, Senhor Deus amado, retomar a rota. Que possamos, Deus amado, a não viver harmoniosamente com o pecado. Que possamos, Senhor Deus amado, ter uma vida clara e cristalina diante de Ti, meu Senhor. Essa é a minha oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um excelente dia na sua presença. E que você tenha um momento de oração de arrependimento, que você peça para o Espírito Santo trazer clareza do que você precisa se arrepender, e você tenha um momento com o Senhor, e deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Clame a Ele, que Ele ouvirá e lhe ajudará nessa caminhada. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.